Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. No dia de hoje, a gente dá continuidade ao tratamento dos animais aqui na nossa coluna. A gente já falou um pouquinho sobre isso algumas colunas atrás, sobre como a jornada de direito civil do Conselho da Justiça Federal ela se posicionou sobre o tema. Teve uma proposta de enunciado que falava que animal não era coisa, e essa proposta ela foi rejeitada porque falaram, olha, a gente ainda não tem um perfeito enquadramento no ordenamento brasileiro e pelo Código Civil ainda a gente tem esse enquadramento como coisa, porque são aqueles bens que podem ser tocados e que podem ser suscetíveis de apropriação. Mas isso não afastou a posição especial no nosso ordenamento jurídico. Tanto é que foi iniciado no dia de ontem, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, o julgamento que é muito importante sobre essa temática dos animais. Nesse julgamento, eles estão discutindo se é devido ou não é devido a pensão para animal de estimação. Então, esse é o primeiro ponto. Será que é devido pensão? Né? Você imaginar, por exemplo, que a pessoa ela tem alguns animais de estimação, alguns cachorros, alguns gatos, aí você tem o fim do relacionamento, do matrimônio, ou a dissolução da união estável, e se eventualmente é devido por um dos ex-cônjuges ou dos ex-companheiros, se é devido o pagamento de eventual pensão alimentícia. E esse debate foi muito interessante, ou começou, pelo menos o início dele foi interessante, a gente não teve julgamento completo, porque a ministra Nancy Andrighi acabou pedindo vista. No dia de ontem, vocês podem acompanhar até esse voto, dá para assistir, está no finalzinho do julgamento da terceira turma do STJ no dia de ontem, mas vocês vão conseguir perceber que nos votos que foram declarados, a gente tem alguns posicionamentos extremamente importantes. Os dois ministros que votaram, eles acabaram concordando com a seguinte tese, que os animais são seres sencientes. Então, ou seja, eles têm a capacidade, por exemplo, de sentir dor e de sentir afeto também. Então, quando você tem essa capacidade de sentir dor e a capacidade de sentir afeto, eu não posso trabalhar os animais como os outros bens ou como as outras coisas. Tá? Então, esse é o primeiro ponto, uma primeira premissa que acabou sendo utilizada. Um outro ponto que foi relevante, qual é a consequência jurídica disso? Uma consequência que foi travada é o seguinte, olha, se você tem um animal e o seu animal é um ser senciente, eu não posso abandonar o animal. Então a ideia que você imagina daquele ex-cônjuge ou ex-companheiro que simplesmente deixa o lar, que sai da casa e que isso vai fazer com que ele tenha abandonado o animal de estimação e a outra pessoa ela vai assumir a propriedade, a titularidade de uma maneira isolada, isso não pode permanecer no nosso ordenamento jurídico dessa forma. E os ministros concordaram com essa tese. A grande discussão que está sendo travada agora é o seguinte: o que é esse dever de prestar, né, que a gente vai acabar observando. Uma outra concordância dos ministros que acabaram votando foi no sentido de que isso não é uma pensão alimentícia, porque você não tem dever de prestar alimentos. Então você tem deveres que são oriundos da titularidade do direito, da propriedade, por exemplo. Então você tem um dever de cuidar dos animais, como você tem o dever de cuidar dos seus bens. Mas nesse caso dos animais, como você não tem a capacidade de abandono, isso vai permanecer. É um dever que ele acaba permanecendo ao longo do tempo. Agora, até que momento que você vai poder cobrar esse valor? Essa que vai ser a grande discussão daqui para frente. E a gente já tem uma divergência que foi lançada. A gente não sabe ainda como vai ser a posição da ministra Nancy Andrighi, mas a gente já tem uma posição que foi lançada que um dos ministros, o ministro Cueva, ele entendeu que a gente deveria utilizar o prazo prescricional de 10 anos, que é o prazo que está previsto no artigo 205 do Código Civil. Já a divergência acabou falando basicamente que essa indenização daquela pessoa que estava cuidando dos animais, ela visava a vedação do enriquecimento sem causa. Então acabou estabelecendo um outro prazo prescricional que seria de 3 anos. Então isso acaba sendo algo muito importante. A gente vai definir qual vai ser o prazo. Mas o que já ficou assentado, e me parece que essa vai ser a posição que vai prevalecer, é que isso não é pensão alimentícia, que o animal não é titular do direito, né, ele não é o titular do direito à pensão. Isso decorre dessa situação da titularidade sobre o animal,
né, da propriedade sobre o animal, esse dever de cuidado, esse dever de zelo, e que existe um dever de você zelar pelo animal, e você não pode abandoná-lo, simplesmente saindo e achando que você não vai ter responsabilidade alguma. Mas pensão alimentícia, pelo que parece, o STJ não vai conceber. Então a gente ainda não tem essa ideia da pensão alimentícia, a gente tem um dever de cuidado, como você tem o dever de cuidado com todos os seus bens, mas nesse caso dos animais, por serem seres sencientes, que têm capacidade de sentir dor e capacidade de sentir afeto, a gente tem um cuidado maior. E esse cuidado maior foi observado por essa decisão do STJ que está se iniciando, que ainda não terminou. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau.